Como falar de finança a seus filhos? Geralmente, quando se pensa em educação financeira para crianças, os pais têm muitas dúvidas se devem dar mesadas, se devem pagar pequenos serviços, ou se deixam para as crianças aprenderem quando já forem adultos e vão comprando ou tentando comprar tudo que os filhos vão pedindo até que eles comecem a trabalhar. Eu sei que esse não é um assunto muito fácil e por isso vamos falar sobre isso hoje aqui no nosso canal. Chame o seu marido, a sua esposa e vamos começar! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jersey Stuart e vocês estão aqui no meu canal Finanças em Família. Nós todos sabemos que em família, quando se trata de finança, tudo é mais desafiador. Por isso, vamos lá! Você sabia que os estudos mostram que as crianças sofrem cada vez mais cedo com as graves consequências relacionadas aos excessos do consumismo? Elas sofrem de obesidade infantil, consumo precoce de tabaco e álcool, estresse familiar, banalização da agressividade e violência, entre outros problemas. A criança consumista geralmente é o resultado da exposição excessiva aos meios de comunicação e às mídias sociais. Crianças consumistas podem se tornar jovens consumistas e endividados. E isso pode estar acontecendo aqui no Brasil, pois, segundo pesquisas de 2022, nós temos alguns índices surpreendentes. Eu vou ler aqui para vocês agora. O número de jovens inadimplentes vem crescendo constantemente no Brasil. Dados do Serviço de Proteção ao Crédito SPC revelam que 19% dos brasileiros entre 18 e 24 anos estão endividados e que 46% dos brasileiros com idade entre 25 e 29 anos estão inadimplentes. Pessoal, nós temos aí 19% dos brasileiros que estão endividados, isso quer dizer devendo para instituições financeiras, e nós temos os inadimplentes, que são aqueles que além de estar devendo, já estão com o seu nome negativado no SPC. Isso quer dizer que a situação deles ainda é pior do que os endividados. E tem mais. Isso quer dizer que tem um total de 12 milhões e meio de pessoas. Desses, 75% dos jovens com idade entre 18 e 30 anos não fazem o controle de gastos. Isso mesmo, essas pessoas não estão controlando os seus gastos. Quer dizer, eles podem estar ganhando muito menos do que eles estão gastando. Isso significa, pessoal, que a falta da educação financeira na infância pode levar a grandes problemas na fase adulta. Mas o que seria mesmo educação financeira? Você sabe exatamente o que é? Quando se fala de educação financeira, as pessoas já pensam em bolsa de valores, ações, CDI, CDB. Ou seja, quando se fala em educação financeira, as pessoas pensam que é somente sobre saber investir. Saber investir é muito importante, mas não o aspecto mais importante das finanças. Educação financeira é ter uma relação inteligente e saudável com o seu dinheiro. Ter controle sobre as finanças é o não ser controlado pelos acontecimentos. Não é apenas acumular uma alta quantia ou aprender a fazer muitas contas, mas sim de usar o dinheiro com consciência a partir da sua realidade financeira. O intuito com esse comportamento é ter qualidade de vida e se programar para realizar projetos e sonhos. Sobre construir um patrimônio, conservá-lo, usufruir na medida certa,
até o momento de passar aquele seu patrimônio aos nossos descendentes. Uma tarefa difícil, porém não impossível. Mas por que começar na infância? A infância é o melhor período de vida do ser humano. Quase todas as janelas do aprendizado estão abertas. Então, aprender vai ser mais fácil. Outro ponto é que eles passam a lidar melhor com uma negativa na hora de comprar um brinquedo, por exemplo, pois essa aquisição não estaria no planejamento ou porque o valor é elevado. Por tudo isso, você preparará os seus filhos para o futuro, para o momento em que precisarão cuidar sozinhos das próprias finanças. Eles terão mais autonomia com o dinheiro, sabendo usar os recursos com consciência e evitando o endividamento. E transmitindo essa educação financeira na infância aos seus filhos, terão mais chances de serem adultos centrados e equilibrados e usufruindo das suas finanças para realizarem objetivos e sonhos. E uma vantagem bônus: ensinar é a melhor forma de aprender. Então, ensinando os seus filhos, você também aprenderá como cuidar do dinheiro. Olha que maravilha! Pessoal, conseguiram entender a importância da educação financeira? Tá, já entendi o que é educação financeira, que é importante começar ensinando os meus filhos quando eles são crianças. Mas aí, qual a melhor idade para ensinar as crianças? E a resposta, pessoal, é que não há um consenso sobre a melhor idade para esse início. Porém, a melhor educação será a exposição que a criança terá na própria família. A maneira como os pais lidam com o dinheiro, como falam das dificuldades financeiras, como se comportam no supermercado, no momento da diversão, tudo isso vai ensinando as crianças como o dinheiro pode ser utilizado, mas com equilíbrio. Além do comportamento da família, é importante haver jogos que tratem sobre dinheiro, que os pais vão introduzindo esse assunto de maneira leve e saudável, sem exageros para a poupança ou para os gastos. Agora chega, já falei demais. Agora vamos realmente às 7 dicas sobre como falar de dinheiro aos seus filhos. Primeiro, mostre mais e fale menos. Pessoal, a primeira dica é: não adianta falar que é necessário usar o dinheiro com consciência. O seu filho percebe como os pais lidam com o dinheiro. Assim, se você deseja que as crianças aprendam essas noções, você precisa incorporá-las para a sua vida. Não esqueça, crianças aprendem muito mais com exemplos do que com lições de moral. Segundo, decida entre semanada, quinzenada ou mesada. Você acha melhor oferecer a semanada, a quinzenada ou a mesada? Qual a diferença, pessoal? Isso vai depender da idade da criança, pois no início de vida, um período de 1 mês seria muito grande para a criança entender. Uma boa divisão seria: dos 5 aos 10 anos de idade, você lhe daria uma semanada. Dos 10 até os 13 anos de idade, seria ideal a quinzenada. E depois deste período dos 13 anos, a mesada. Assim, ao ter um dinheiro próprio, o seu filho começa a descobrir que o dinheiro tem valor, que alguns itens custam mais do que os outros. Entendem, assim, a necessidade de pesquisar e de pensar 2 vezes antes de comprar um produto, por exemplo. É claro que eles precisarão de ajuda para estabelecer
ter prioridades na hora de gastar. Um comportamento que também será necessário para gerir as finanças na vida adulta. E com o tempo, elas poderão perceber que a mesada não é suficiente para comprar o que desejam. A partir daí, pessoal, perceberão a vantagem de reservar uma parte do dinheiro anterior para juntar com a que ainda vai receber mais adiante, para obter uma certa quantia para poder comprar um item de valor maior. Por isso, uma recomendação: não complete o valor para que o seu filho compre aquilo que deseja, pois assim ele nunca levará a sério a importância de poupar. Você precisará de tanto autocontrole quanto os seus filhos para poderem comemorar juntos quando ele atingir o valor que queria. Dica número 3. Ensine como poupar. Além da mesada, é interessante mostrar a necessidade de se poupar usando o cofrinho. Com ele, o seu filho pode juntar notas e até mesmo moedas para comprar algo mais específico. Mas uma dica importante: o cofrinho seria muito importante que ele fosse transparente, porque vendo o cofrinho enchendo, dará à criança a noção de que o dinheiro que está guardado vai crescendo. Com esse hábito, ele vai aos poucos compreendendo a importância de ter disciplina com o dinheiro. A criança aprende a adiar prazeres e decidir não gastar dinheiro agora para ser capaz de cumprir a sua meta no futuro. E também, pessoal, jamais, em hipótese alguma, peça o dinheiro do seu filho para você comprar alguma coisa. O dinheiro dele é dele, hein? Agora vamos à próxima dica. Mas antes de irmos para a próxima dica, se você está gostando, eu te peço que você deixe um joinha para que mais pessoas recebam essas dicas. E posso saber por que você não se inscreveu aqui neste canal ainda? Não perca tempo. Este canal foi feito direitinho para você. Ele tem o tamanho da sua família. Se inscreve aí, vai. Se inscreveu? Muito obrigado. Então, é só você apertar o sininho que nós já continuamos. Agora sim, vamos à quarta dica de hoje. Dica número 4. Mostre o valor do dinheiro. Conversar sobre o dinheiro pode ser um tema muito abstrato, vago para as crianças. Elas não tomam as decisões em relação às finanças, não entendem de inflação e outros pontos que afetam a nossa economia. Por isso, você precisa mostrar o valor do dinheiro de um jeito mais prático, simples e divertido. Converse sobre as compras familiares, das dívidas e dificuldades que a família enfrenta. Tudo, é claro, adequado à idade da criança. É necessário ter uma postura mais firme, falar que o dinheiro da família é fruto do seu trabalho e que, portanto, é preciso gastar sempre com consciência. Mas lembre que eu disse lá no começo, falar é bom, mas você tem que ser controlado também. Os seus filhos, todos os filhos, né, pessoal, fazem chantagem emocional. Isso é comum, então não caia nessas chantagens, hein? Seja firme, mas sem ficar dando lições de moral. Isso estraga tudo. Lição de moral, pessoal, é para quem não tem argumentos, para quem não sabe discutir. E agindo assim, os seus filhos passam a agir de maneira mais responsável. Elas entendem que não basta pedir para terem o que querem. Não precisa ficar repetindo aquelas frases, né? Pensa que o dinheiro dá em árvore, pensa que eu sou banqueiro. O pai de vocês falavam assim também? Será que todo pai fala assim? Conte aqui para nós quais são as frases que os seus pais falavam para vocês. Deixem aqui nos nossos comentários e vamos fazer uma comparação para vermos se todos os pais falam as mesmas coisas. Dica número 5.
Use jogos e brincadeiras para ajudar na compreensão financeira. Crianças gostam muito de brincar, pessoal. Então, usem as brincadeiras, os jogos. Banco imobiliário, jogo da vida. Tem joguinho que tem até aquelas caixinhas registradoras, que tem uma maquininha de cartão ou dinheirinho mesmo de papel. Daqui a pouco vou inventar uma que até faz Pix. Isso será que já não deve ter, né? Que jogos tem agora, pessoal? Até brinquedos de carta, como o Uno, brinquedos de tabuleiro. Jogar é muito importante, porque ajuda as crianças a lidarem com as frustrações. E na vida, nós temos muitas frustrações. As coisas não acontecem sempre como queremos. Dica número 6, pessoal: livros. Os livros são ótimos. Livros são como ótimos professores. Procure livros sobre finanças para a idade do seu filho. Tem muitos livros, é só pesquisar na internet. Existem livros para que os pais eduquem os filhos neste assunto. E aí, você vai ensinando e aprendendo, o que é ótimo. Isso incentivará a leitura em família. Os livros também, eles estreitam os laços familiares e todos aprenderão melhor sobre esse assunto. E realmente, pessoal, educação é o melhor presente que você pode deixar na vida dos seus filhos. E por último, pessoal, não menos importante, a dica 7. Ensine responsabilidade e autocontrole aos pequenos, permitindo assim que a criança vá tomando pequenas decisões financeiras. Como isso? Vá envolvendo o seu filho em alguma decisão financeira da sua casa. Por exemplo, no momento de se decidir sobre o preço de um presente de aniversário, quanto gastar em um passeio ou no planejamento de suas férias. Isso vai depender do próprio orçamento da família, né, pessoal? O seu filho vai aprendendo a realidade financeira da sua família e não da família do coleguinha da escola, do primo, do vizinho. Pode ajudar também dar um pequeno valor à criança no supermercado e falar que ela escolherá as frutas ou os docinhos da semana. Com um orçamento reduzido, a criança aprende rápido que o dinheiro tem fim. Veja bem, pessoal, toda criança, ela precisa ter responsabilidade. Mas para ela aprender a responsabilidade, os pais precisam ficar atentos e passar essa responsabilidade aos nossos pequenos. De que forma? Um exemplo muito importante seria: caso a criança venha quebrar algum item ou estragar alguma coisa em casa, um bom ensinamento em determinado momento seria fazer com que a criança se responsabilizasse pelaquilo que ocorreu, fazendo com que ela guardasse um pouquinho do dinheiro dela para repor aquilo que quebrou. Fazendo isso uma ou duas vezes, as crianças já começam a interiorizar a questão de responsabilidade, ok? Lembrem, tudo tem que ser feito com tranquilidade e com alegria, para que as coisas aconteçam de uma forma leve para toda a família. Pessoal, falar de finanças aos nossos pequenos não vai ser fácil, principalmente se nós não aprendemos. E se não aprendemos, temos que aprender para ensinar. Esse é um desafio que vai valer muito a pena. Com certeza o seu filho não será um dos jovens endividados amanhã. E por hoje já é suficiente, né, pessoal? Eu vou ficando por aqui, mas na próxima semana nós voltamos. Muito obrigado por terem ficado até aqui conosco. Eu agradeço muito. Fiquem bem e até a próxima semana.